E vocês já cantaram parabéns aí para Denise? Sim, Quantas velhinhas, quantas velhinhas? igual às suas. Ah, Mesmo número de velhinhas, é isso aí. finalmente. Já comeu bolo? Ainda não. Ah, Tô marcando aqui com as crianças, 15 para as 10, né? Dá nem para segurar 15. No Instagram que a gente fez uma homenagem para você, viu? Ah, tá Tchau, bom, um Neguinho. beijo, querido. Estou aqui no telefone. Aqui, pronto. Tchau, hein? Dá tchau para tia Rose. Tchau para tia Carmen. Isso. que bom, Beijo. que bom. Beijo, amores. Daqui a pouco a gente se fala. Beijo, tchau. Bem, minhas amigas, hoje, dia 25 de outubro de 2023, aniversário da nossa amiga Denise Fernandes, é um dia de festa. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para estudar essa obra, Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito, do codificador Emmanuel, o primeiro livro que Chico psicografou de Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 21. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21. É o capítulo que trata da civilização em crise. Mas antes de iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, aos nossos orientadores, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos com uma grande família, que nós somos realmente, para continuarmos os estudos dessa doutrina abençoada. E hoje, em especial, pedindo ao Senhor e aos espíritos amigos, aos nossos benfeitores, que abençoe, envolva a nossa irmã Denise, que completa mais uma primavera, e ela possa, Senhor, ser fortalecida, ser amparada, não é? Que seus propósitos, né, seus bons propósitos sejam abençoados e que essa nossa companheira possa estar ao nosso lado durante muito e muito tempo, nos auxiliando nesse trabalho de divulgação do Evangelho, para que ela também cresça, né, em sabedoria e espiritualidade, e pedimos também a sua bênção para toda a sua família, para o seu lar e para o trabalho que essa companheira vem realizando. Então, Senhor, assim, envolvidos por essas bênçãos que caem sobre cada um de nós nesse momento, te pedimos amorosamente, Senhor, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre o capítulo 21 do livro Emmanuel, Civilização em Crise. Diz assim o nosso irmão Emmanuel: alguns modernos escritores europeus, estudando o caos da sociedade moderna após a Grande Guerra, tentaram estabelecer as causas profundas da crise da civilização ocidental. Ele está falando aqui da Primeira Guerra Mundial, não é da Segunda, né? Porque a gente tem tantas guerras no nosso país, né? A guerra do momento é a guerra Israel-Hamas, né? Porque a gente não pode dizer que é Israel-Palestina, porque os palestinos não têm nada a ver com essa guerra. É a guerra que se estabeleceu entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Guerra essa terrível que está ceifando milhares de vítimas, né? Principalmente as crianças, infelizmente, têm sido as mais afetadas. Mas isso a gente está falando isso para lembrar que quantas guerras, infelizmente, nós temos. Mas aqui, quando Emmanuel inicia o capítulo 21, que é Civilização em Crise, ele está falando sobre isso. Ele diz alguns modernos escritores europeus. Está falando dos escritores daquela época. Tentaram estabelecer as causas
profundas da crise da civilização ocidental. E aí ele vai dizer aqui, né? O movimento armado de 1914 e 1918, Primeira Guerra, veio destruir grande número de princípios filosóficos que regiam a vida das coletividades. O modo de vida da sociedade começou a se modificar depois dessa grande guerra. Começou a se modificar. E veio, né, se modificando até os dias de hoje. E ele diz aqui, nas suas ruínas fumegantes, caíram muitas ilusões sociais e políticas, e os povos da sua existência, de profundas inquietações, iniciaram em todo o período pós-belo, quer dizer, pós-guerra, uma série de longas experiências, né? Então, quando a gente lê isso aqui, o movimento armado de 14 a 18 veio destruir grande número de princípios filosóficos que regiam a vida das coletividades. Eu hoje estava assistindo a reunião do Conselho de Segurança da ONU na votação da nova resolução, porque a resolução do Brasil, que era uma das mais equilibradas, foi negada, né? Apesar de haver 12 países, né, 12 nações aprovarem, houve 2 abstenções, um só país negou, mas ele é um dos 5 países que têm direito a veto no Conselho, foi os Estados Unidos vetou. Aí os Estados Unidos tentou passar uma resolução hoje. Houve 2 vetos, China e Rússia. O Brasil se absteve e outros países também. Depois veio a resolução da Rússia, que também foi vetada, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Teve até um filósofo que estava falando sobre isso. Aonde, nessa história de veta daqui, veta dali, veta daqui, veta dali, aonde ficou a preocupação com aqueles mais necessitados? A gente vê um desfile de vaidades. É um desfile de vaidades. E pouco estão se interessando se tem gente morrendo, se tem gente passando fome, se tem gente morrendo de sede, se tem gente morrendo dos escombros. As crianças lá na faixa de Gaza, olha só que ponto chegou. Estão passando a usar agora uma pulseirinha colorida, azul, verde, e cada pulseira tem um nome. Por quê? Morrendo soterrado, fica fácil identificar, porque tem muita criança sendo enterrada como indigente. Um prédio de 10 andares de Desaba, os corpos são praticamente esmagados. A família, às vezes, vai... Como é que você vai saber quem é quem? Então, as pessoas estão sendo enterradas como indigentes, covas coletivas. Então, eles agora botaram essa fitinha, porque, vindo a morrer, você tem identificação. Então, vem fogo de um lado, vem fogo do outro, entendeu? É uma coisa terrível. Aí agora entra mais um outro tal de Hezbollah, daqui a pouco outro Hezbolinho, daqui a pouco entra um outro. Os caras querem guerra, os caras querem matança, os caras querem ficar cruzando bomba para lá e para cá, entendeu? Testando forças. E ninguém está se interessando pelos que estão morrendo, na verdade. E quando eu vi essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, eu percebi isso. Os países, ninguém está interessado. Ninguém está interessado naquele mais fraco. Não. Eles estão ali num jogo de interesses. Um dá uma resolução, o outro vota contra. O outro dá uma resolução, o outro vota contra. Na realidade, a ONU perdeu totalmente
totalmente a sua força. A gente já viu isso na guerra da Ucrânia, né? Alguém conseguiu, a ONU teve alguma força ali? Não teve. Então, a gente vê que morrem pessoas dos dois lados. E esses políticos, eles não estão nem um pouco interessados. Nem um pouco interessados. Você vê aqueles discursos, cada um faz um discurso mais empolado que o outro. Discursos se acusando, mas ninguém fala. Vamos dar uma parada aqui para levar comida para cá, para atender a criança. Não. O interesse sempre foi assim e eles continuam assim. Todos eles. Só sabem. Você olha aquilo ali, sabe? Você diz, meu Deus do céu, tanta gente poderosa, mas ninguém está interessado na paz. Ninguém está interessado na paz. É um interesse próprio. Então, eu fiquei olhando assim, não vai passar nenhuma resolução, não vai. Porque se um país apresenta, o outro veta. Aí o país que vetou, própria resolução, o outro veta. Entendeu? Então, tem 3 países ali brigando, um vetando o outro. Rússia, Estados Unidos e China. Estão os 3 vetando. São 5, né? Ainda tem a França, que tem direito a voto, é China, Estados Unidos, França, Rússia e tem mais um. Inglaterra. Inglaterra, é Reino Unido, né? Reino Unido. São esses 5. Então, não passa nada. Se vê uma resolução de um país que é aliado dos Estados Unidos, a Rússia e a China vetam. Se vê um país, se vê uma resolução da Rússia e da China, Estados Unidos veta. O Brasil, que botou a resolução mais equilibrada, Estados Unidos vetou. Sabe por que vetou? Ele só vetou porque eles queriam comandar o show. E, na época, o presidente dos Estados Unidos estava lá. Porque não tinha razão para eles vetarem a do Brasil. Ele queria, os Estados Unidos queria comandar o negócio, o espetáculo. Aí vetou do Brasil. Aí botou uma resolução com as coisas que tinham do Brasil e mais uma coisinha ou outra. Não tinha razão de ter vetado a do Brasil. Mas aí a Rússia e a China vetaram. Então vai ficar desse show. E quem tiver morrendo lá, que morra, entendeu? Então, eu quero dizer aqui, o movimento, isso começa nessa parte, né? Ele diz aqui, o movimento armado de 1914 a 1918 veio destruir grande número de princípios filosóficos que regiam a vida das coletividades. Então, os princípios filosóficos, os princípios humanos, foi desaparecendo. E essas instituições têm. Hoje eu tive a ouvir aquela reunião, eu tinha certeza. ONU não tem, sabe, não tem verdadeiro interesse. Virou aquela política escancarada, sabe, e não tem força nenhuma contra ninguém. Aí ele diz aqui, nas suas ruínas fumegantes caíram muitas ilusões sociais e políticas. E os povos, na sua existência de profundas inquietações, iniciaram em todo o período pós-guerra uma série de longas experiências. Fase de experimentações. A civilização ocidental está em crise. Olha, isso foi escrito em 1938, né? Em 1938, ele viu que a civilização ocidental estava em crise. Olha quantos anos tem isso. Quantos anos, né? Estava em crise. Uns 90 anos. A civilização ocidental está em crise, os observadores e os sociólogos trazem para o amontoado de várias considerações o resultado de seus estudos. Alguns proclamam que toda civilização tem a fragilidade de uma vida. Outros aventam hipóteses mais ou menos aceitáveis. E alguns apelam para a cristianização dos espíritos. Esses últimos
estão acertados em seus pareceres. Todavia, não no sentido de um retorno à Idade Média, à preponderância da fradaria. Então, quando alguns falam assim, uns apelam para a cristianização dos espíritos, muitos desses são aqueles fanáticos religiosos. Quando eles falam assim, uns apelam para a cristianização dos espíritos. É aquela ideia, né, como tinha no passado, da preponderância da igreja, da religião comandando tudo. Por isso que ele diz, não no sentido de um retorno à Idade Média, a preponderância da fradaria, a disseminação dos princípios católicos romanos. Porque muita gente teria essa ideia de voltar àqueles tempos antigos, né? Como era essa igreja comandando tudo, onde o imperador, para subir ao trono, teria que o Papa botar a coroa na cabeça dele. Tem que tomar cuidado com isso. Mas ele diz assim, não nesse sentido de um retorno à Idade Média, a preponderância da fradaria. Fradaria vem de frade. A disseminação dos princípios católicos romanos, mas do de se organizar, de fato, no mundo, um espírito cristão sobre a base do Evangelho. A gente sabe que está muito longe disso, né, gente? Está muito longe. Porque quando ele diz assim, uns apelam para a cristianização dos espíritos, seria nesse sentido, de se organizar, de fato, no mundo, um espírito cristão sobre a base do Evangelho. Olhem, se a gente olhar para o mundo à nossa volta hoje, a gente consegue ver isso sendo instalado agora nas condições que nós estamos vivendo, vivenciando um mundo com um espírito cristão sobre a base do Evangelho. Os caras na ONU não conseguiram aceitar, votar uma resolução para parar o bombardeio por algumas horas, para poder entrar água, comida, remédio na faixa de Gaza. Não conseguiram. A UTI infantil tem inúmeros bebês recém-nascidos que vão morrer. Por quê? Porque não tem mais combustível para manter os tanques de oxigênio funcionando. UTI infantil. Não tem mais combustível. Israel não libera o combustível. Como é que aquelas crianças recém-nascidas vão sobreviver? Não vão. O combustível acaba hoje. Amanhã, como é que esses recém-nascidos vão sobreviver? Percebeu? E ninguém não está nem aí. Ninguém não está nem aí. Estão só jogando conversa fora. Então, uns apelam para a cristianização dos espíritos. Aí diz Emmanuel, as novas experiências da Europa em matéria de política administrativa não poderão conduzi-la, senão aos movimentos armados inevitáveis. Então, as experiências que a Europa vivia naquela época levaria a Europa aos movimentos armados. Seria a Segunda Guerra Mundial. Seria a Segunda Guerra Mundial. E veio muito rápido, né? 20 anos depois, ela veio. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Praticamente, aí podemos dizer que iniciou a Segunda Guerra Mundial, mas já havia um movimento anterior. Então, essas nações, elas continuaram nesse período, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, nesses mesmos movimentos
bélicos. A gente só vê isso. Os países se armando cada vez mais. E agora, nesse momento, eles estão se armando. Porque essa questão ali, no Oriente Médio, ela não vai acabar fácil, não. Os países como Arábia, Síria, Líbano, Irã, eles estão, cada um, se preparando para uma grande guerra naquela região, que é a região do petróleo. E se explode uma guerra ali, já imaginou o caos que vai ser o resto do mundo? Porque grande parte do mundo depende do petróleo de lá. E a maioria dos países não se interessaram pelos combustíveis não fósseis, não se interessaram em buscar alternativas outras de energia, como a energia eólica. Está aí, ó. O vento é a vontade. Energia solar. Não se preocupar em desenvolver essas energias. Continuam atrás do petróleo. E quem detém o petróleo do mundo são esses países ali. Irã. Então, se estoura uma guerra lá, já viu a quanto que vai o barril de petróleo? E os países daqui tiveram todo o tempo do mundo para desenvolver outras formas de energia, mais limpa, menos poluente, e se prevenir contra essa loucura que está lá. Entendeu? Então, a pessoa já está dizendo que o dólar está subindo, que o barril de petróleo está subindo, por causa daquela confusão lá. Ninguém se preparou. Todo mundo sabe o quanto é instável aquela situação lá. Aquilo é um barril de pólvora. É tudo da mesma raça. Porque palestino, israelita, aquela turma ali é tudo da mesma raça. Mas é uma luta de irmãos. Desde a época de Abraão, né, gente? Desde a época de Abraão, esse povo briga. E eles brigam, e brigam muito. E vivem num território onde o petróleo domina o mundo, comanda o mundo. E ninguém se preocupou de usar de inteligência. Olha, eu vou tratar de desenvolver, né, outras formas de energia. Aqui no Brasil, gente, energia eólica, os ventos. Olha, não é vento para tudo. O sol é um país tropical. Olha o que está acontecendo lá na Amazônia. O sol bate aqui do sol no Amazonas, Rio Grande do Sul, gente. Já não era para toda a casa ter aquela tela em cima para ter energia solar? Já era. Era para nós termos empresas como a Light já usar aquilo. Né, colocar, eu quero instalar, vou mudar para um lugar, quero instalar minha luz. A Light já vinha, já botava uma, duas placas daquela em cima da casa do cara. E não fazer como a gente faz. Dependendo de usinas siderúrgicas que estão secando, né? Para você fazer uma barragem, você tem que, às vezes, invadir área, né, de terra, você tem que destruir florestas, quando você podia usar a energia solar e a energia eólica. No nosso país, meu Deus do céu. Os ventos estão aí, o sol está aí. Para que usar outro tipo de energia? Deixava o petróleo só para uma coisa ou outra, mas iluminação das cidades? Podia fazer. Todo o país ser iluminado por energia eólica e energia solar. Podia fazer isso tranquilamente. Olha,
como seria muito melhor, né? Como tem agora o carro elétrico, usando a energia solar e eólica para movimentar os carros elétricos, que não poluem tanto, ou não poluem como o diesel. Mas não existe esse interesse. São outras questões políticas, né? Então, ele vai dizer aqui, as novas experiências da Europa em matéria de política administrativa não poderão conduzi-la senão aos movimentos armados inevitáveis. Está aí, até hoje. Dentro das vibrações antagônicas do fascismo e do bolchevismo, fórmulas transitórias de atividades políticas do velho mundo. Todos os que falam em decadência do liberalismo estão errados, né? Então, nós vamos ter aí, desde aquela época, visões antagônicas do fascismo, do bolchevismo e do liberalismo também. Então, eu trouxe aqui, né, eu acho importante fazer isso, um pequeno artigo explicando cada um deles. Fascismo, o bolchevismo e o liberalismo. Porque, às vezes, a gente escuta falar. O bolchevismo, como é o bolchevismo? O liberalismo, como é o liberalismo? Eu acho que nós temos que ter uma noção, né? Para a gente saber diferenciar um do outro e ver aonde um é antagônico ao outro. Porque as pessoas, às vezes, falam coisas das mais absurdas, como houve nessas campanhas aí eleitorais, as pessoas dizendo que, eu achei assim fantástico, os comunistas eram fascistas. Eu fiquei assim, porque as pessoas não entendem as coisas. Elas não sabem. Então, um fala uma coisa, o outro vem, repete, e você vê, gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí uns dizem assim, isso vai ser até assunto de uma aula futura. Uns dizem assim, o socialismo é a ideologia do mal, o capitalismo é de Jesus. Eu ouvi isso. O capitalismo gente, o capitalismo é selvagem. Ou não é? O capitalismo é selvagem. É a lei do dinheiro, do mais forte, do mais poderoso. E aí as pessoas colocam o capitalismo no altar e as outras filosofias lembram. Aí eu fico, gente, sabe, tem noção do que é o capitalismo? O capitalismo é selvagem. Ele não respeita ninguém. É o capital que manda, e o capital é o dinheiro. É o dinheiro. Então, as pessoas não têm noção do que seja uma coisa, do que seja outra. Então, como ele fala aqui, né, ele diz aqui, dentro das vibrações antagônicas do fascismo e do bolchevismo, fórmulas transitórias de atividades políticas do velho mundo. Claro, socialismo, comunismo, fascismo, bolchevismo, liberalismo, é tudo transitório. É tudo fórmulas transitórias. Uma hora tudo isso passa. Fórmulas transitórias de atividades políticas do velho mundo. E aí ele diz, todos os que falam em decadência do liberalismo estão errados. Outros são contra o liberalismo, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o que significam essas filosofias, para que quando alguém fale, a gente saiba separar uma coisa da outra, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Isso aqui é para a gente receber a informação, tá? Ter o conhecimento. Aqui nós vamos falar do fascismo. Até já estudamos alguma coisa sobre o fascismo, né? Definição. O fascismo é um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolveu em alguns países europeus, no período após a Primeira Guerra Mundial.
principalmente naqueles países que enfrentavam graves crises econômicas, como a Itália e a Alemanha. Claro, depois da Primeira Guerra Mundial, lembra daquele tratado, né, que acabou tornando a Alemanha quase como um pária. Foi o tratado que foi assinado e a Alemanha ficou numa situação muito, muito difícil, porque eles arrancaram, principalmente o Tratado de Versalhes, né? E principalmente a França tentou fazer a Alemanha pagar por tudo. Então, a Alemanha foi humilhada, né? E sobrou também para a Itália. Então, os países, a Alemanha ficou arrasada economicamente, arrasada economicamente. Então, nesses países que começaram a enfrentar graves crises econômicas, foi ali, nesses países, como a Itália, né, como a Alemanha, que o fascismo vai começar a crescer. Apesar disso, esse conceito é frequentemente mencionado em discussões políticas atuais. Hoje, em 2023, ainda se fala muito do fascismo, que começou lá depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vive ouvindo falar, né? Fulano é fascismo, aquele político é fascista, aquele país é fascista. A gente ainda escuta muito falar sobre o fascismo. Entre as principais características desse sistema fascista estão a concentração do poder nas mãos de um único líder, o uso da violência e o imperialismo. Então, a característica principal dele é essa: poder nas mãos de um único líder. Não tem essa história de deputados, senadores, vereadores, eles podem até existir, mas estão abaixo, submetidos à força de um líder, né? E são imperialistas, né? Além de totalitários, os governos fascistas objetivam expandir seu território por meio de conflitos internacionais. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Diferente de outras correntes de pensamento político, o fascismo é um termo de difícil definição, podendo apresentar diversos significados dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim, ainda não existe um conceito de fascismo universalmente aceito. Dependendo do país, cada um faz o fascismo à sua moda. Mas a característica principal é o quê? O totalitarismo e o poder nas mãos de um líder, que tem que ser forte, né? Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional, em detrimento das culturas de outros países. Para garantir a manutenção de seu governo, os líderes fascistas controlavam os meios de comunicação em massa, por onde divulgavam sua ideologia e controlavam todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo era aniquilada mediante o uso da violência e do terror. Aqueles considerados inimigos de um governo fascista eram punidos com prisão ou morte. O fascismo na Itália, onde ele foi assim mais forte, mais vibrante, né? Historicamente, né? Mais conhecido. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade social, política e econômica. Mesmo integrando o grupo de países vitoriosos da Primeira Guerra, a Itália foi ignorada nos tratados pós-conflito, acabando por não conquistar benefícios que compensassem as perdas sofridas durante a guerra. A França foi muito beneficiada, mas a Itália não. A Itália foi praticamente ignorada. Ao mesmo tempo, a lenta industrialização
E as gritantes diferenças socioeconômicas entre o norte e o sul do país, entre o norte da Itália e o sul da Itália, dificultavam o crescimento econômico do país, o que gerava desemprego e cada vez mais miséria. Esse contexto mobilizou diversos grupos a encontrarem uma solução para o decadente sistema em que se encontrava o país. É no contexto de surgimento desses grupos que surgiu o fascismo, destacando-se como líder Benito Mussolini. Mussolini comandou um grupo chamado Fácio de Combate, que posteriormente formaria o Partido Nacional Fascista. Em 1922, 4 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma, uma manifestação pedindo que o rei Vítor Emanuel III, que era, na época, né, ainda tinha rei na Itália, transferisse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Pressionado, o rei convidou Mussolini para fazer parte do governo. Inserido na esfera do poder político, né? Inserido na esfera do poder político central, os fascistas puderam, então, iniciar seu projeto autoritário e da nova política italiana. O poder legislativo, quer dizer, os deputados, os senadores, né, foi enfraquecido. Os meios de comunicação foram fechados, porque a primeira coisa dos fascistas era controlar os meios de comunicação, né? Para que ninguém criticasse o governo. Então, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, à exceção do PNF, que é o Partido Nacional Fascista, foram colocados na ilegalidade. E a pena de morte passou a ser legalizada na Itália. Além disso, o Estado passou a controlar a economia e tantas organizações trabalhistas. Qualquer forma de oposição ao governo central foram enfraquecidas e desorganizadas. As experiências fascistas contaram com amplo apoio dos banqueiros e industriais, tanto na Itália quanto na Alemanha. Então, a Alemanha também teve, né, um certo fascismo antes de vir o nazismo, né? Ainda que tenha entrado o fascismo no mundo, ainda que tenha entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, o fascismo continua a ganhar força em contextos de crise, seja ela econômica, política ou social. Alguns aspectos da ideologia fascista aparecem até hoje em grupos e partidos políticos, como os da Europa, que defendem plataformas políticas baseadas na aversão a estrangeiros. Então, como a Europa está vivendo muito isso, né, de pessoas fugindo de um país para outro por causa da guerra, por causa da situação econômica, os países que têm esses partidos fascistas, eles execram totalmente essas pessoas que vêm de fora. Então, eles pressionam o governo para não permitir a entrada dessas pessoas, entendeu? Porque essa ideologia fascista ainda é muito forte. Aqui no Brasil, ela existiu lá, eu acho que é da década de 20, né, 1922, por aí, quando surgiu os Camisa Verdes. Era um grupo liderado por Plínio Salgado. Então, era um grupo fascista também, né? Eles tinham aquela coisa de Deus, pátria, família, tinham não sei se era TFP ou P, tinha um nome, né? Que eu não estou com o meu celular aqui, senão eu ia procurar. Tradição, família e propriedade. Isso, tradição, família e propriedade. TFP, tradição, família e propriedade. Então, eles faziam umas marchas, né, na rua, então eles usavam umas camisas verdes, era um grupo fascista, que foi liderado por esse Plínio Salgado. Então, a gente vai perceber que em vários países do mundo, o fascismo está sempre ali, pronto para mostrar a cara dele, né? São totalitários, são preconceituosos, têm aversão a estrangeiros, querem dominar, usando a violência, controlar os meios de comunicação. Então, a gente vê que é uma situação que começa depois da Primeira Guerra Mundial, mas que continua até hoje. Depois da Segunda Guerra, enfraqueceu um pouco,
Mas agora, nos últimos tempos, tem crescido muito. E agora tem o neofascismo, né, Rosa? Ainda tem o neofascismo, é claro, né? Como nós temos o neonazismo também. O nazismo e o fascismo namoraram muito, porque Hitler ele foi muito, podemos dizer assim, ele foi um grande admirador de Mussolini, um grande admirador de Mussolini, tá? Tanto, e a situação era muito complicada na Itália na Segunda Guerra Mundial, né? No final ele teve o final que teve, né? Infeliz, aquela morte horrorosa, né? Mas o fascismo e o nazismo podemos dizer que eles namoraram muito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bolchevismo. O que é esse bolchevismo que a gente tanto ouve falar? Bolchevismo é uma denominação dada à doutrina e tática político-revolucionária adotadas por Lenin após a cisão do Partido Social Democrata da Rússia, em 1903. Mais tarde, o Partido Bolchevique passou a chamar-se Partido Comunista, em oposição ao Partido Menchevique, que era um partido minoritário, tá? O bolchevismo nasceu da vontade de derrubar o regime czarista. O regime czarista era um regime onde tinha, vamos dizer assim, o czar, que era como um rei, né? E ele era um governo onde, nós podemos dizer quase absolutista, né? Onde os ricos eram muito ricos e poderosos e a população vivia naquela miséria total. Era uma miséria total, sabe? Coisa mesmo de muita dor e sofrimento da população, né? Então, é aquele detalhe, né? O sujeito é o czar, muito rico, né? Toda a família muito rica, linda, maravilhosa, sensacional. E tinha uma ligação com a Europa, porque, se eu não me engano, a czarina vem a ser parente da Rainha Vitória. Inclusive, a neta da Rainha Vitória, ela era russa, nasceu na Rússia, né? E ela morre durante a Revolução Russa. Ela é assassinada. Então, havia essa ligação com a Europa, né? As cortes, e a população era miserável. Então, aquele movimento, quando você tem uma população massacrada, foi mais ou menos o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha massacrada, começa aquele movimento, né, de revolta. A mesma coisa foi acontecendo aí. Então, esse movimento nasceu da vontade de derrubar o regime czarista. A tarefa histórica do bolchevismo foi soldar duas rebeliões opostas: a do proletariado e a do campesinato. Então, o proletariado, aquele sujeito que trabalhava naquelas fábricas, era explorado, né? Ganhava um salário miserável, o salário que ganhava não dava para sustentar a família. Ele tinha, junto dele, o povo que trabalhava no campo, o lavrador, que era outro grupo miserável, pobre. E os bolchevistas, esses que começaram a incrementar esse movimento, eles conseguiram unir duas rebeliões opostas, a do proletariado e a do campesinato. Assumindo, eles conseguiram unir os dois, porque eram todos miseráveis, entendeu? Tanto o proletariado como o campesinato, ele conseguiu. E havia rebeliões no campo e entre o proletariado. Eles conseguiram unir as duas rebeliões, as duas, assumindo a direção de ambas e orientando-as para um objetivo comum: a abolição do Estado feudal, porque o campo vivia como na época medieval. Havia os senhores, donos de grandes terras, e a população miserável trabalhando no campo. E o proletariado também. Então, eles conseguiram juntar,
vamos dizer assim, a fome com vontade de comer. E, ao juntar esses dois grupos, eles começaram a semear a ideia de que precisamos acabar com esse Estado feudal. Tinha que combinar a revolta proletária com a revolta camponesa numa ação unificada. Só conseguiu fazê-lo porque desencadeou um esforço estratégico no qual utilizou as mais diversas agitações e tendências de classe. Esta estratégia, que consistia em instrumentalizar o descontentamento das massas. Então, eles começaram a utilizar o descontentamento das massas e dirigindo a raiva, vamos dizer assim, dessa massa para o governo central, né? Começa explorando essa estratégia, podemos dizer assim, começa explorando as menores divisões e erros do campo inimigo. Então, qualquer coisa que o governo fizesse que trouxesse um prejuízo para um grupo ou para o outro, aquilo era potencializado, né? Assim, Lenin, que era um bolchevique, falou dos burgueses liberais como nossos aliados de amanhã. E, noutra ocasião, defendeu até, olha só a estratégia deles, defenderam até os sacerdotes que se opunham ao governo. E por que os sacerdotes estavam insatisfeitos? Porque o governo não os satisfazia do ponto de vista material, declarando-se disposto a apoiar as seitas religiosas perseguidas pelo czarismo. Então, a igreja e outras seitas religiosas, mas principalmente a igreja, reclamava do governo central. E o governo central, né, não atendia os desejos materiais da igreja. E aí, o que os bolchevistas fizeram? O que Lenin fez, que era o que estava liderando? Ele disse assim, podemos usar isso. Podemos usar isso. Né? Então, eles começaram também a defender os padres, que eram contra qualquer um que demonstrasse ser contra o governo, era captado por eles. Né? Eles buscavam, né, envolver esses grupos para poderem, né, formar um grupo muito forte. Então, até os padres eles conseguiram envolver, porque os padres não estavam satisfeitos do ponto de vista material. O czar não estava dando a eles o que eles achavam que tinham direito, né? E outras seitas também. Então, a gente será contra o governo, vem conosco. Aí tem um padre, ele hoje, né, vamos dizer assim, é um arcebispo inglês da igreja anglicana. Ele tem uma tendência socialista, né? Mas olha o que ele escreveu, eu achei muito interessante o que ele escreveu. Ele é chamado de Deão de Canterbury, né? Canterbury, um negócio assim, Canterbury, Bury. Ele é assim, vamos dizer assim, um sacerdote, um arcebispo de destaque na Inglaterra, né? Ele escreveu assim: Marx e Lenin eram irreligiosos. Sim, eles eram irreligiosos. Quando Lenin envolve aí os padres para fazer parte do grupo deles, não é porque eles eram religiosos, eles não eram religiosos. Mas, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, esse Deão, ele diz o seguinte: Marx e Lenin eram irreligiosos só por acreditarem que a religião tem estado constantemente aliada à injustiça organizada, que foram cometidos ultrajes quando a igreja se tornou corrupta e rica, negligenciando não só a justiça social, a liberdade, a educação das massas e o bem-estar social em geral, e perseguindo aqueles que se ocupavam com essas coisas. Porque o movimento bolchevista, ele tinha muito essa ligação, né, em trazer o bem-estar para o campo, para o proletário, falava muito em bem-estar social,
E aí ele faz essa crítica dizendo que Marx e Lenin só eram ateus porque eles acreditavam que a religião ela estava sempre aliada à injustiça organizada. E que aquele tempo, é verdade, né? Que haviam sido cometidos ultrajes, né? Quando a igreja se torna corrupta, negligenciando a justiça social, a liberdade, a educação das massas. E ele está querendo dizer, se a religião tivesse se mantido ao lado do povo, né? Como Jesus ensinou, ao lado dos mais fracos, ao lado dos desamparados, eles estariam, talvez fossem religiosos, porque eles batalhavam por esse bem-estar social do povo, né? Mas, como a igreja se torna corrupta, ele se afasta da religião. Mas, na hora do. Eles querem derrubar o governo, eles vão, apoiam, né? Defendem os religiosos. Assim, o bolchevismo é uma forma de sociedade na qual uma grande parte da vida pessoal é sacrificada à comunidade. E isso é verdade, é sacrificada à comunidade. Não é, porém, seu desígnio destacar ou elevar certas raças, e sim abolir classes e impedir que elas se formem. Então, eles são contra essa questão das classes. Classe alta, classe baixa, classe B, classe C, classe D. Tá? Agora, é uma filosofia, o bolchevismo, que deifica, ou melhor, e torna o Estado como Deus. Quem manda é o Estado. É uma filosofia deificando o Estado. Então, não é, porém, seu propósito estabelecer o domínio mundial para além de suas fronteiras e exercê-lo sobre outras nações. Eles não têm essa ideia. Eles querem, a ideia do bolchevismo é se tornar forte, mas tudo voltado para o Estado. O homem fica em segundo lugar, ou terceiro. Né? Então, a ideia é o Estado. O Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte. A ideia seria você dar uma boa condição social ao povo, mas desde que o povo trabalhe para o engrandecimento do Estado. E aí vamos ter problemas, né? Porque você não tem a liberdade para filosofar, para ter o seu pensamento, a sua opinião, principalmente se isso for contra o Estado. Então, eles têm um olhar voltado para a comunidade, tá? Para buscar, para que todos sejam iguais, tenham direito à alimentação, educação, saúde, mas a gente sabe que isso não ocorre completamente, né? Por quê? Nós vamos até fazer um estudo sobre isso no futuro, e a gente vai perceber o seguinte: essa ideia, só dando aqui um pequeno spoiler, essa ideia de comunismo, o que é o comunismo? Na essência da palavra, analisando a palavra pura, é tudo comum a todos. Eu pergunto, no mundo que a gente vive, mesmo nesses países socialistas, comunistas, existe isso verdadeiramente? Não, não existe. Porque ainda é um sistema que do tudo comum a todos não é para o nosso nível evolutivo ainda, porque exige da criatura uma grande renúncia. Tudo comum a todos. O que eu tenho, eu divido com meu irmão. Entendeu? É tudo dividido.
seria o paraíso, né? Onde não haveria inveja, o desejo de ter mais do que o outro, onde nós viveríamos uma grande irmandade, todo mundo se preocupando com o filho do outro. É igual como eu vi uma vez, foi a minha irmã até que contou essa história, e estavam várias crianças indígenas na beira do rio, qualquer coisa assim, né? E houve um incêndio na floresta. Houve um incêndio na floresta, um negócio assim. E o incêndio, o fogo se aproximou muito da aldeia. E aí os indígenas correram e foram pegando as crianças. Só que o índio, ele não corre para pegar o seu filho, ele corre para pegar a primeira criança que ele vê, que está próximo do fogo. Aí depois o jornalista, né, foi perguntar, vem cá, quando começou, você correu, foi pegar a primeira criança, você não se preocupou com seus filhos? Ele disse, não, porque o outro índio vai pegar os meus filhos, entendeu? Ele corre e pega a criança que está perto dele e protege, na certeza de que o outro companheiro da tribo, ao ver o filho dele, vai pegar e levar. No nosso caso, o que a gente faz? Cadê meu filho? Cadê meu? Pode ter um monte de filho de vizinho aqui do lado. Você está procurando seu filho. Quando você poderia salvar aquelas crianças que vão morrer, que eu vou atrás dos meus. Entendeu a ideia? Como é diferente? Então, essa palavra comunismo, ela vem disso. Tudo é comum. Na realidade, é meu filho, mas é filho de todos. É da responsabilidade de todos. Só que nós ainda não vivemos numa sociedade com essa ideia. Então, essas filosofias, na realidade, elas são utópicas, elas não acontecem. O que acontece? Há algumas coisas que podem ser interessantes, né, de divisão, mas ainda existe muito nessas filosofias o interesse comum, o interesse pessoal. Por isso, quando você ouve alguém falar assim, por exemplo, a China é comunista, mas na China tem uma grande desigualdade social. Tem os ricos trilionários, a gente sabe como é a economia chinesa, e tem o povo miserável. E eles dizem que são comunistas. Então, na realidade, não são na essência da palavra, não é? Do que a palavra diz, tudo comum a todos. Então, não poderia ter trilionário, bilionário, enquanto você tem uma população passando fome. Teria que se dividir o que um cidadão tem com quem não tem. E aí, o que aconteceria? Esse cidadão bilionário deixaria de ser bilionário, para poder ir dividindo. E o sujeito quer fazer isso. Então, essa ideologia bolchevista, o bolchevismo, ele visa isso, né? Trazer uma melhora social para o povo, dar ao povo saúde, educação, comida, que fique todo mundo amparado. Mas é uma filosofia que vai deificando, quer dizer, tornando o Estado como Deus. E tudo tem que ser o quê? Voltado para o espaço, ou melhor, para o Estado. Tá? Aí você tem o quê? Uma vida muito difícil, porque aquele que se revolta contra isso paga com a própria vida, né? O liberalismo foi uma doutrina econômica, política e social que surgiu da Europa no século XVII, contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Então, vamos ver por que o liberalismo ele surge contra o mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas na Europa no século XV, durante a Idade Moderna. Segundo o mercantilismo, a fonte de riqueza de uma nação se baseava no comércio com o mercado exterior e no acúmulo de metais preciosos, né?
Então, era aquela coisa, acúmulo de metais preciosos, formação de grupos poderosos e outros, e o povo, novamente, naquela pobreza. Então, a fonte de riqueza de uma nação se, se baseava no comércio com o mercado exterior e no acúmulo de metais preciosos. Aí vão surgir as colônias, né? O Brasil, né, foi uma grande colônia, muito ouro saiu daqui para a Europa, para Portugal, né? E a América do Sul também foi muito explorada, porque quem tivesse o maior número de metais preciosos era cada vez mais poderoso, né? Então, podemos dizer que Portugal e Espanha, inicialmente, foram as nações mais poderosas do mundo. O liberalismo ele foi dominante na economia e na política durante o século XIX e caiu em descrédito após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter dois tipos de liberalismo. O liberalismo político, inicialmente consistia em criticar a origem divina do poder. De onde vem essa ideia de origem divina do poder? Do bolchevismo. Mais tarde lutou para dar aos cidadãos maior poder de decisão política, que no bolchevismo e no fascismo não tinha. Lembra que o fascismo tinha um líder forte, poderoso, quase um deus. E no bolchevismo era o Estado, que era praticamente um deus. Então, o liberalismo político vai buscar dar aos cidadãos maior poder de decisão política, com a escolha dos seus representantes, que no bolchevismo e no fascismo, né? Você podia até ter uma eleição no fascismo, mas liberalismo econômico. O liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia e a capacidade do mercado de se autorregular. O liberalismo surgiu como um conjunto de teorias políticas que sustentaram uma luta estrutural e política contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo regime, movimento econômico, que surgiu com a alta industrialização. Lembra do período da Revolução Industrial? Iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. A Revolução Industrial ela começa no século XVIII e vai se consolidar no século XIX. Aí tem a criação da máquina a vapor, né, do trem a vapor, dos grandes barcos a vapor que levavam produtos de um lado para outro. O liberalismo ele admite que não deveria haver um sistema opressor contra o fascismo, contra o bolchevismo, né, que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres, na medida do possível, para viverem e produzirem. Então, o liberalismo prega isso, que você não tem que intervir no mercado, tá? Não deve intervir no mercado e que você deve dar ao indivíduo o direito de fazer suas escolhas, tá? De ter a sua liberdade. Então, o liberalismo ele prega isso aqui. Eu espero que tenha dado para vocês terem uma ideia, né? Mesmo passando que seja isso, o bolchevismo, o liberalismo e o fascismo, né? Sendo que dos três a gente pode dizer que o fascismo talvez seja ainda hoje o mais violento, né? O mais perigoso, e a gente vê que é muito forte essa teoria fascista, né? Vamos encerrar aqui lendo mais um pedacinho. Isso aqui eu trouxe para a gente poder conhecer um pouco esses movimentos, para a gente poder, quando ouvir falar em fascismo, em bolchevismo, em liberalismo, já ter ideia. Então, você vê que no fascismo é um líder, como Mussolini, né? Como Salazar em Portugal, como Franco na Itália. É um ditador. Um ditador. No bolchevismo, é o Estado. O Estado é que está no comando. E todos têm que trabalhar para o Estado e não podem criticar o Estado. Como no fascismo, você também não pode criticar o ditador.
O liberalismo ele luta contra tudo isso. Ele decide que o Estado não pode ser opressor, que o mercado tem que crescer e que o homem tem que ter a liberdade para escolher, para votar, para poder fazer o que ele quiser. Então, são três filosofias diferentes, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia, porque quando a gente escutar falar sobre isso, a gente sabe do que se trata uma ou outra. Aí aqui Emmanuel vai dizer, os governos fortes da atualidade, tenham eles os rótulos de nacionalismo ou internacionalismo, hão de voltar-se do ciclo de suas experiências para as conquistas liberais do espírito humano, caminhando com essas conquistas na sua estrada evolutiva, progredindo e avançando para o socialismo cristão do porvir. Aqui ele vai falar uma coisa, né, que vai deixar muita gente, e a gente, se der tempo, a gente vai falar semana que vem, de cabelo em pé, quando ele fala em socialismo cristão do porvir. Ele está falando que esse cristianismo ele tem um tipo de socialismo. E algumas pessoas ainda falam, né? Ah, Jesus era socialista, pela forma como ele vivia. Então, na semana que vem, a gente vai ver, porque aqui o Emmanuel, quase no final, ele fala sobre o socialismo de Jesus. E aí a gente vai analisar o texto para entender o que é que ele está querendo dizer com isso. Porque há brigas terríveis em relação a isso. Uns dizendo, ah, Jesus não era socialista, realmente não era do sentido que a gente conhece hoje. Mas a gente vai procurar entender como é que isso se processa, como é que essa ideia se processa, né? Porque, só para a gente refletir, como era a vida dos companheiros na Casa do Caminho, naquela época, depois que Jesus morreu? Como era a vida deles junto com Jesus? Quando eles caminhavam pelas estradas, indo de um lugar para o outro. Como é que eles viviam? Alguém tinha mais do que alguém ali? Não. Ninguém tinha mais do que ninguém. Quem tinha alguma coisa, dividia com quem não tinha. Tanto que tinha um que carregava uma bolsa com as poucas moedas. Era Judas Iscariote. Eles caminhavam pela estrada, eles viviam dividindo tudo. Ninguém podia dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a mais do que isso, a mais do que aquilo. Eles viviam de uma forma onde tudo era comum a todos. Eles repartiam entre eles. Quando eles conseguiam comida, não tinha um ou outro que comesse separado dos outros. Eles dividiam entre eles. Então, a gente vai ver, e ninguém explorava ninguém. Não é? Ninguém explorava ninguém. Quem tinha 2 sapatos, que era uma... para aquele povo ter 2 sapatos, era dividia com o outro. Por isso que ele fala do socialismo cristão, aonde uma pessoa... Isso é coisa para o futuro. Aonde uma criança morre de fome na porta de uma pessoa milionária. Aonde você passa com seu Mercedes e vê crianças na rua morrendo de fome. E você não para dar R$1, muito pelo contrário, você fecha o seu vidro
do seu carro com medo de que eles te ataquem. Entendeu? E não foi isso que Jesus ensinou para a gente. Não foi isso que ele ensinou para a gente. Então, quando ele fala aqui, né, ele encerra esse capítulo falando, né, os governos fortes da atualidade, isso em 1938, tenham eles os rótulos de nacionalismo ou internacionalismo, hão de voltar-se do círculo de suas experiências para as conquistas liberais do espírito humano, caminhando com essas conquistas na sua estrada evolutiva, progredindo, vai levar tempo, e avançando para o socialismo cristão do porvir, do futuro. É para isso que nós estamos caminhando. Hoje, você ouve falar de comunismo, você ouve falar de socialismo, mas quando você vai analisar esses movimentos, eles são totalmente deturpados. Totalmente deturpados. A palavra não condiz com o que está sendo vivenciado. Mas quando você olha o grupo de Jesus, ali você vê o que é ter tudo comum a todos. Só que nós ainda não conseguimos viver essa realidade. Nós não conseguimos viver essa realidade. Então, eu quis trazer isso para que a gente pudesse ter uma ideia. Eu sei que o assunto pode ser assim desinteressante, mas é para a gente ter uma ideia do que a gente vê, do que a gente ouve e do que os espíritos vão mostrando para a gente. Isso aí que vocês vivem, que vivem falando, você é comunista, você é socialista, não tem nada a ver com o sentido verdadeiro da palavra. Ainda não tem nada a ver. São apenas nomes. Mas quando você analisa quem vive dentro daquele sistema, você percebe que não tem nada a ver. Porque se é um país comunista, como é que ele pode ter diferenças sociais tão violentas? O miserável e o bilionário vai totalmente contra aquela filosofia. Entenderam? E semana que vem a gente vai ver isso, e aí a gente vai analisar como é que Allan Kardec vê essa situação também. Allan Kardec também vai falar sobre isso. E a gente vai ver que, nossa, como é que essas ideias que hoje, né, as pessoas falam por aí, sei lá, socialismo, comunismo, como isso será visto pelo codificador na sua essência verdadeira? Como isso foi visto como Jesus? Como é que Jesus vivenciou tudo isso? Então, a gente vai, né, tendo um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, que parecem ser desinteressantes, mas não são, elas são importantes. Porque é para esse futuro que a gente vai caminhar. É para esse futuro que a gente vai caminhar. Então, a gente tem que ter uma ideia, uma noção do que seja isso, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu fechar aqui. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu sei que hoje o tema foi um pouco difícil, mas a gente tem que falar sobre isso também. Isso também faz parte da doutrina. Adquirir esse conhecimento, conhecer um pouco esses fatos, até para que a gente vá mudando a nossa forma de ver as coisas, tá? A gente tem que compreender, ver as coisas de uma outra forma, outro enfoque, e saber o que está acontecendo à nossa volta, né? Para que a gente possa ir se posicionando dentro de toda essa realidade, porque tudo isso faz parte
movimento de transição que a gente está passando, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por nos dar essa oportunidade de ter, já estar recebendo esses conhecimentos que o nosso irmão Emmanuel nos trouxe lá em 1938. E quanto atual esse assunto, porque é o que a gente mais ouve falar por aí, né? Um diz assim, você é fascista, isso é um movimento fascista, esse é um movimento socialista, e muitas vezes as pessoas não têm noção do que está sendo falado ali, né? Então é atualíssimo e vai ficando cada vez mais. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos envolva da sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Denise, parabéns, hein, pelo seu dia. Acho que ela já... Obrigada, Rose. Então, amanhã estamos de volta às 4 horas para continuar os nossos estudos, tá bom? Falou desinteressante, não é desinteressante, não. Não é desinteressante, não. É que a gente precisa... Pesado, né? É bem Precisa. pesado, tudo mais, mas a gente precisa conhecer essas coisas. Parece que a humanidade não evoluiu, né? A gente estava conversando exatamente no anterior, assim, né? não evoluiu no sentido de... Moral. No sentido moral. Isso aí. E continua tudo a mesma coisa. Continua tudo igual, gente. Só trocou alguns papéis aí, mas... Para a gente ver como a mudança é lenta. É isso aí. Põe lenta nisso. A mudança é lenta, não sei. Você vê, olha, do momento que Jesus partiu até hoje, são 2000 anos. E como é que nós estamos vivendo? Exatamente do mesmo jeito, quase. Nós temos o celular hoje, mas a nossa forma de viver é igual a daquele homem que não tinha um celular 2.000 anos atrás. Cada um cuidando do seu próprio umbigo. E considerando o outro povo um povo inimigo, povo atrasado. E na hora de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, cada um quer tirar o seu tipo de campo, então quer ficar falando bonito para chamar atenção, não dando a mínima para quem está sofrendo. São 2000 anos. O quanto é que nós avançamos, sinceramente, nesses 2000 anos? Muito pouco. Por isso que Emmanuel falou para a gente na aula passada que a gente está mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós estamos mais perto ainda. A gente olha as coisas que acontecem assim, você diz, não acredito que essas coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Agora, a gente sabe que tem um limite, né? Vai chegar o momento que, se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí você vai ver grupos muito grandes que não mais reencarnarão na Terra, pelo menos por alguns milhares de anos. Que serão retirados para reencarnar em outras esferas, com muita dor e sofrimento, para que ele lá possa se reeducar e crescer. Porque no momento que começa a travancar demais o progresso, porque nós sabemos que nós estudamos isso, né? Que nós não podemos deter o progresso, mas podemos embaraçá-lo. Lembra que estudamos sobre isso? Podemos embaraçá-lo. Só que quando Deus percebe que você está embaraçando demais, aí ele tira você daquele palco. Que aí você está atrapalhando demais a evolução de um grupo muito grande. Aí você é retirado daquele palco e é colocado no outro, para que aquela população possa crescer, possa evoluir. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode embaraçar o progresso, mas esse embaraçar tem um limite. Tem uma hora que Deus diz, para, agora mais não. Porque é preciso que sigam. E aí vem os grandes êxodos, né? E são retirados. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente tem que conhecer essas coisas, esses movimentos, ver que a coisa vai se repetindo, né?
vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Até porque as guerras não vão mudando, vão sempre acontecendo mais genocídios, né? E vai ter uma hora que Deus vai dizer assim, ó, para, já morreu gente demais, para, agora eu vou fazer uma limpeza, porque senão a gente vai viver eternamente com um planeta, né, inferior, de provas e expiações. E a gente sabe que isso não pode acontecer. Tem que crescer. Mas para crescer, tem elementos que não estão interessados nisso. E aí esses elementos serão retirados. Para que a gente possa chegar, como ele diz aqui, ao socialismo cristão de Jesus. Que a gente vai ver, se Deus quiser, na próxima semana, como isso funciona e como Kardec encara isso, né? Então, nós vamos encerrando aqui, gente, vocês vão lá para a radiação, tá? E vamos que vamos. Volto a dizer, eu sei que é meio pesadinho aí o tema, mas a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso para poder, né, entender o que a gente precisa fazer para sair do ponto comum, tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Jesus por essa oportunidade. E bom trabalho para vocês. Vou passar aí para você, Denise.